Meditações Matinais 2022, Sinais dos Tempos, 11 de outubro, a Igreja de Tiatira do ano 538 a 1798 d.C., parte 2. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como bem dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Apocalipse capítulo 2, versículos 24 e 28. Séculos de perseguição feroz se seguiram ao estabelecimento da igreja cristã, mas sempre houve homens que consideravam a obra de construir o templo de Deus mais preciosa que a própria vida. Sobre isso está escrito: e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. O inimigo da justiça não deixou nada por fazer no esforço de interromper a obra confiada aos edificadores do Senhor. Mas Deus não se deixou a si mesmo sem testemunho. Surgiram obreiros que habilmente defenderam a fé, uma vez entrega ou dada aos santos. A história confirma a força e o heroísmo desses homens. Como os apóstolos, muitos caíram no posto de dever, mas a edificação do templo avançou firmemente. Os obreiros foram mortos, mas a obra avançou. Os valdenses João Wycliffe, Hus e Jerônimo, Martinho Lutero, Zwinglio, Clement, Latimer, Knox e os huguenotes, João e Carlos Wesley e uma série de outros puseram na fundação material que durará por toda a eternidade. E nos anos posteriores, aqueles que tão nobremente se esforçaram para promover a circulação da palavra de Deus e aqueles que, pelo próprio serviço em terras pagãs, prepararam o caminho para a proclamação da última grande mensagem, também ajudaram a fortalecer a estrutura. Ao longo dos tempos, desde os dias dos apóstolos, a construção do templo de Deus nunca foi interrompida. Podemos olhar ao passado através dos séculos e ver as pedras vivas brilhando como jatos de luz através da escuridão do erro e da superstição. A não ser entre os valdenses, a palavra de Deus foi encerrada por séculos em línguas conhecidas apenas pelos eruditos. Mas havia chegado o tempo de as Escrituras serem traduzidas e entregues ao povo de diferentes terras na própria língua materna deles. O mundo já havia passado da meia-noite. As horas de escuridão estavam se dissipando e em muitas terras surgiam sinais do amanhecer que se aproximava. No século XVI surgiu na Inglaterra a estrela da manhã da Reforma. João Wycliffe foi o arauto da Reforma, não apenas para a Inglaterra, mas para toda a cristandade. O grande protesto contra Roma, que lhe foi permitido proferir, jamais seria silenciado. Esse protesto abriu a luta que levaria à emancipação de indivíduos, igrejas e nações. Querido ouvinte, amigo e irmão, finalmente vimos na história da Igreja de Deus, através dos séculos, justamente nesse período de Tiatira, a igreja sendo liberta pela verdade, pela revelação da palavra de Deus e exposição da mesma entre as nações, línguas e povos, pelos verdadeiros arautos da verdade, os quais não tiveram medo das grandes ameaças que sofreriam e também da morte que teriam que enfrentar, por amor ao Evangelho. E nós devemos então nos espelhar nesses homens de Deus que não abriram mão da verdade para agradar homens, e sim vivendo uma vida casta para assim exaltar e glorificar o nome de Deus.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Meu nome é Ismael Madureira. Vamos estar orando agora. Amado e bom Deus que habita nos altos céus, agradecemos a Ti por nos conceder a oportunidade de conhecer a história da Tua Igreja através dos séculos e, em especial, entender que a Igreja, quando esteve no período de Tiatira, teve muitas perseguições, muitos mártires, mas também muitos homens que se tornaram arautos da proclamação da Tua verdade através dos séculos. E hoje, graças a esses homens, temos acesso a essas verdades fundamentais para a nossa fé e nosso crescimento espiritual. Ajuda-nos então, Senhor, a sempre estar olhando com alegria para o passado desses homens, mas espelhando em Cristo Jesus, que é o nosso modelo principal. Nós te rogamos que fique conosco, perdoando os nossos pecados, nos fortalecendo dia a dia, em nome de Jesus.